agora de perto. Se pegar lá na página 369, que é o apêndice A, que é quando ele começa a exibir as tabelas das distribuições, a primeira tabela que ele exibe é da distribuição normal, tá? Só que olha só, depois a outra tabela já é a t-de-student, que a gente vai ver também. Depois tem a do Q quadrado, depois tem a de Fish-Snyder, por aí vai, né? Acho que é para por aí. Mas tem só uma tabela para distribuição normal aqui no livro. Tem alguma coisa estranha, porque para cada mi e para cada sigma, você vai ter uma função de densidade. Tá? E o livro está dando uma tabela só para uma específica função de densidade. Vamos tentar entender um pouquinho isso, para a gente poder ir embora da sala virtual. Então, a primeira coisa, essa integral aqui você não consegue calcular ela exatamente, tá? O que você consegue fazer é calcular ela numericamente, tá? E é isso que as tabelas sempre nos finais dos livros de estatísticas costumam apresentar, tá? Essas tabelas fornecem aí. Mas o problema é que aqui no nosso livro a gente só estava em uma tabela, tá? E aí, né? Vamos ver que a justificativa de uma tabela só é mais do que razoável, tá? Então, suponha que a tua variável x é uma variável normalmente distribuída, com média mi e variância sigma ao quadrado. Tá? O que eu estou dizendo nessa simples frase aqui? Eu estou dizendo que a função de densidade, densidade de probabilidade dessa variável aleatória x é aquele trambolho ali de trás ali, tá? 1 sobre 2 raiz de 1 sobre sigma raiz de 2π elevado e por aí vai, tá? Eu estou supondo que eu estou com uma variável contínua que tem função de densidade dada daquela maneira lá. Eu vou mexer um pouquinho nessa função x. Eu vou pegar essa função, a variável aleatória x, e vou subtrair por mi. E vou mexer mais um pouquinho. Depois que eu subtrair por mi, eu vou dividir por sigma ao quadrado. Tá? Então, eu peguei a minha variável que eu estou assumindo como sendo normalmente distribuída, subtraí dela a sua média e dividi essa subtração pelo seu desvio padrão. Tá? Essa nova variável aleatória eu estou chamando de z. Tudo bem? Estou chamando de z. A pergunta é: quem é essa nova variável aleatória? Bom, vocês já começaram a perceber que em estatística, a primeira coisa, são três coisas que a gente tem que sempre ser curioso, tá? Duas delas, geralmente, a gente consegue obter facilmente. A terceira é mais problemática, mas nesse caso aqui vai ter uma resposta para a terceira. Então, quando eu pergunto que variável aleatória é essa, tá? Do ponto de vista estatístico, a gente tem que ser curioso para saber três coisas. Primeiro, se é uma variável aleatória e como a nossa tendência é resumir essa variável aleatória considerando as suas medidas de resumo, então as duas primeiras curiosidades qual é a média dessa variável aleatória e qual é a variância dessa variável aleatória, tá? Então essa é a primeira pergunta, as duas primeiras perguntas. Depois a segunda, que é um pouco mais delicada, é se eu consigo falar da distribuição de probabilidade, tá? Ou nesse caso aqui, a gente não tem distribuição de probabilidade, porque não é uma variável aleatória discreta, é se eu consigo falar quem que é a função de densidade de probabilidade dessa nova variável z. Olha, se eu conseguir falar qual é a média da variável z, qual é a variância da variável z e qual é a função de densidade de probabilidade da variável z, a gente está no melhor cenário possível da estatística, porque você tem uma caracterização completa dessa variável z. Tá? Quase nunca a gente consegue fazer isso, tá? Mas nesse caso específico, conseguimos.
Antes de eu calcular o valor esperado e a variância da Z, eu preciso fazer um rabisco com vocês. Deixa eu sair daqui. Deixa eu aproveitar e rodar a chamada. Quando eu falo em rodar a chamada, só para vocês verem como é que é assim, ó, eu venho e clico nesse negocinho aqui, ó. Aí ele gera essa planilha. Aqui estão todas as aulas dos outros dias, ó. Aí ele dedura todo mundo que está na sala agora. Percebam que eu vinha fazendo a chamada desde as 10 para as 7. Aí conforme vocês foram entrando ou saindo, tá? A chamada vai mudando, tá? Só para vocês entenderem o que é fazer a chamada aqui. Deixa eu voltar lá para o rascunho, tá? Olha só. Não, vermelho não. Olha, texto. Alguns fatos sobre sobre média e variância. Primeiro fato. Suponha que você tem uma variável aleatória que ela é uma combinação AX mais B. Você tem uma variável aleatória X, tá? Mas aí eu tenho uma variável que é obtida a partir da X desse tipo aqui, AX mais B, tá? E aí eu pergunto o seguinte, quem que é a média dessa nova variável, obtida como combinação linear da variável x? Tá? Eu não vou amolar vocês fazendo as contas, quem for curioso pode fazer isso, não é difícil. Mas o que você consegue mostrar é que a média vai ser exatamente isso daqui, ó. Tá? Vai ser exatamente A vezes a média da x. E aquele B que você está somando ali, ele não atrapalha em nada no caso da média. Tá? Então, qualquer combinação do tipo AX mais B, a média dessa combinação vai ser A vezes a média da variável original x. Tá? Então, se você quiser fazer assim, ó, deixa eu fazer aqui. Bom, deixa quieto. E a variância? O que dá para mostrar, mas a gente vai aceitar? Como é que fica a variância da combinação? A variância da combinação muda um pouquinho. O A, ele escapa ao quadrado, tá? E aqui vai aparecer a variância de x, tá? E o B não atrapalha em nada, tá bom? Então, aquela constantezinha B ali, tanto para o valor esperado, quanto para a variância, tá? Eles não, quando você pega a combinação linear, eles não incomodam, tá? Agora, o fator multiplicativo A, no caso do valor esperado, ele sai ali multiplicando, e no caso da variância, ele sai multiplicando ao quadrado. Tá? Então, vamos ter essa informação em mente, porque eu vou usar esse fato agora para calcular o valor médio e a variância daquela variável z, tá? Que a gente apresentou, que a gente definiu ali atrás como sendo x menos menos mi sobre sigma. Aqui eu tô colando do livro agora, tá? O B aqui ele aparece, tá bom? É na variância que o B não incomoda. Tá? Estou me corrigindo aqui. Tá? No caso da média, deixa eu ver. É isso mesmo. É isso mesmo. No caso da média, a gente fica com o A multiplicado pela média de x e aparece o B, tá? No caso da variância, é que o B não interfere, tá? Então, vamos guardar essas duas informações aqui. Agora a gente volta lá para o slide.
Eu vou até fazer as contas. Vamos abrir as contas do slide aqui, vai. Depois lá eu passo rapidinho, tá? Então, vamos pegar aqui. O que que a gente está assumindo lá? A gente está assumindo que x é uma variável aleatória contínua, né? Normalmente distribuída. E a normal tem os parâmetros mi e sigma ao quadrado. E a gente sabe que o primeiro parâmetro da normal é exatamente a média da variável x, e o segundo parâmetro é exatamente a variância da variável contínua x. Tá? Aí a gente definiu uma nova variável aleatória, que era o quê? Eu subtraí de x a sua média e depois dividir, vou apagar aqui, o mi não tem duas perninhas, né? E dividir pelo desvio padrão, tá? Aí a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: quem é a média de z? Qual é a variância de z? Ou mais forte ainda, qual a distribuição de z? Qual a função de densidade de z? A terceira pergunta é não trivial, e a gente vai aceitar a resposta, mas as duas primeiras dá para fazer. Segundo aquelas observações que foram feitas ali em cima. Então, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a média dessa variável aqui. Tudo bem? Agora, isso aqui, eu não posso olhar assim, ó. Se você quer se sentir mais confortável, você pode olhar assim, ó, 1 sobre sigma x menos mi sobre sigma, tá? Então, eu estou o quê? Eu estou com o A aqui, x, mais o B, tá bom? O que que a gente acabou de dizer ali? Que a média de AX mais B, a constante escapa e o B fica lá fora quietinho, né? Então, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer o 1 sobre sigma x, tá? Menos isso aqui. Quanto que é a média da variável x? Quem que é a variável x? Variável x é a que eu estou assumindo como sendo normalmente distribuída, com parâmetro mi e sigma ao quadrado. Qual que é a média dela? A média dela é exatamente o primeiro parâmetro. Então, o que eu tenho aqui é exatamente o mi. Mi sobre sigma menos mi sobre sigma é o quê? Zero. Então, essa variável z, definida desse jeito aqui, eu sei que a média dela, o valor esperado dela é igual a zero. Tá? E a variância? Mas vamos lá, gente, é curioso. Só para a página de baixo. A variância de z é o quê? Quem que é a z? É x menos mi sobre sigma. Você pode fazer assim, para usar aquela informação que foi dada lá em cima. Bota assim, ó, 1 sobre sigma x menos mi sobre sigma. Então, aqui seria o AX mais o B. Né? O que acontece com a variância? O A escapa ao quadrado, então fica 1 sobre sigma ao quadrado, fica 1 sobre sigma ao quadrado. Aqui fica a variância de x, e a constante lá não atrapalha em nada. Né? Agora, o que é a variância de x? Bom, quem que é a x? A x é a normal distribuída com esses dois parâmetros, porque a gente viu que a variância é exatamente o segundo parâmetro. Então, você vem e substitui aqui. Que dá quanto? 1. Tá? Agora eu volto para os slides. Ctrl L. Pronto. As continhas, a gente concluiu que essa variável z
tem média zero e variância igual a 1. Mas tem a terceira pergunta, qual que é a função de densidade da Z? Isso dá um pouquinho mais de trabalho mostrar, e a gente vai aceitar, tá? A Z é normalmente distribuída. Bom, se ela é normalmente distribuída, a sua média é zero e a sua variância é 1, então quer dizer o quê? Quer dizer que Z é uma variável gaussiana com parâmetros 0 e 1. Tá? Sabe a tabela que está em verdinho aí no final do livro? Ela é a tabela dessa normal aqui, da normal 0,1, que o pessoal chama de normal padrão. Tá? Puxa, professor, mas se nas minhas contas eu tiver precisando calcular, se a minha variável for uma variável gaussiana, mas que não é a padrão, ou seja, os parâmetros não são iguais a 0 e 1, então, por exemplo, no nosso livro eu não vou ter como, não tem tabela para olhar. É aí que está o barato. Suponha que você tem uma variável gaussiana com parâmetros quaisquer μ sigma ao quadrado. E aí você quer calcular a probabilidade de x estar entre A e B. Tá? O que a gente vai fazer para começar a esquentar? Eu subtraio de cada uma das três parcelas, das duas desigualdades, eu subtraio o menos μ, ou eu somo o menos μ. Ou não, né? Eu somo o menos μ. Somo menos μ com A, somo menos μ com X e somo menos μ com B. Eu tenho que somar nas três parcelas, tá? Para não ter alteração nas parcelas aí. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as três parcelas por sigma. Da igualdade que está em cima, agora eu quero ver quem que está atento à conversa. Dessa igualdade que está em cima, para essa igualdade que está embaixo, precisa ser feita uma observação muito sutil. Qual é a observação? Alguém sabe me dizer? Eu botei um igual aqui, depois de ter pego o que estava em cima e dividido por sigma. Esse P que está aqui e esse P que está aqui são os mesmos? Essa pergunta é para a turma do cálculo, tá? Isso aqui tem uma coisa de cálculo aqui que é super fina. Alguém se arrisca? Os calculeiros de plantão aí? Turma da matemática? Não, peraí. Não, eu estou dividindo as três. Eu tô dividindo as três, né, as três parcelas, ou as duas desigualdades, tudo por sigma, né? E botei uma igualdade aqui, mas a observação é a seguinte: esse P que está aqui embaixo não é mais o P igual ao P que está em cima. Tá? Esse P que está aqui embaixo é em relação a essa variável aleatória, que a gente já viu no slide anterior. Essa daqui é a normal padrão. Essa aqui é aquela que tem parâmetros 0 e 1. A que tá aqui a conta do P que está sendo feita aqui em cima é para essa normal aqui, que não necessariamente é a padrão. Tá? Então, o que me garante essa igualdade daqui para cá se a probabilidade mudou? Por que mudou a probabilidade? Porque mudou a função de densidade. Mas porque mesmo mudando a função de densidade, a igualdade se mantém. Isso aqui no cálculo é uma coisa que se chama mudança de variável. Tem uma mudança de variável sutil aqui que garante essa igualdade, tá? Ou seja, essa passagem que muitos livros de estatística colocam sem fazer observação nenhuma, tá? Ela só é e livros que são mais densos, tá? O pessoal dá destaque para isso, tá?
Existe um argumento aqui por trás, mais fino, que é a história de mudança de variável. Então, tem uma mudança de variável que você faz nas duas integrais, porque as funções de densidade são diferentes. Mas tem um jeito de você mudar as variáveis que faz com que o cálculo das áreas seja os mesmos. Tá? E agora, qual que é o barato? Essa da segunda, da última linha que está escrita aí é a normal padrão. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo assim, ó, você não precisa se preocupar em ter uma tabela para cada normal com parâmetros diferentes, para calcular a probabilidade para cada parâmetro. Basta você conhecer a tabela da normal, fazendo esse ajuste aqui nos extremos. Para gente ir para casa, isso quer dizer levantar da cadeira, rodar a cadeira e daí pronto, já está em casa. Vamos fazer uma conta usando a tabela. Eu vou anotar isso aqui, até para não escrever errado, depois ficar batendo cabeça. Eu vou anotar só as pontas dessa conta aqui, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi embaixo. Ah, não escrevi nada, esse é o último slide. A aula tem que acabar aqui mesmo, tá? Isso quer dizer que eu não sei mais nada daqui para frente. Vamos lá. Vai para o slide. Eu vou só transcrever aquela. Né? Então, o que a gente viu? Né? Se você tem uma variável contínua que é normalmente distribuída com parâmetros mi e sigma ao quadrado, então você consegue calcular a probabilidade dessa variável estar entre o intervalo AB, calculando a probabilidade da normal padrão estar entre o intervalo A menos mi sigma e B menos mi sigma. Tá? Só anotando aqui, né? A Z para nós, a partir desse momento, é a normal com parâmetro 0 e 1, chamado de normal padrão. Tá? Padrão por causa dessa conta aqui. Tá? Você só precisa conhecer ela. Se você conhece se você conhece a normal padrão, você consegue fazer contas para uma normal arbitrária. Tá? Então, deixa eu vou passar aqui um negócio no chutômetro, tá? Eu vou supor que x tem os parâmetros, vamos lá, 2 e 0,5, tá? E aí eu quero o seguinte, eu quero que vocês calculem para mim probabilidade, opa. Ah, não, né? Tem que dar algum valor específico aqui. O que a gente vai pegar? Vamos pegar... Sei lá. Probabilidade de x estar entre 1 e 4. A resposta está na tabela no final do livro. Professor, sério que você quer que a gente calcule isso? Calma, eu vou explicar mais um pouquinho. A gente precisa entender aquela tabela, tá? Entender a tabela. Tá todo mundo com o livro aí? Se não tiver com o livro, não vai entender nada que eu vou falar, tá? Percebam que lá em cima está escrito assim, distribuição normal, valores de P tais que P é exatamente a probabilidade de Z estar entre 0 e ZC, tá? Então, percebam, a tabela, ela só traz, no caso da normal padrão, como é que é a função de densidade da normal padrão? É um sino? É um sino. Aonde é que está a média? No topo? Ah, a média? No zero.
Está no zero. Aonde é que está o desvio padrão? E a variância? É a mesma coisa nesse caso? É o 1? Não, é o 1. É o 1. Né? A raiz quadrada de 1 é 1, então variância e desvio padrão aqui é a mesma coisa, tá? Então a média é zero e a variância é 1, ou o desvio padrão é 1. A gente já sabe que o desvio padrão é o lugar onde a curva troca de concavidade, né? Então você pode desenhar assim esse trem, mais ou menos, tá? Vai ser um negócio meio torto. Então, sei lá, aqui na minha cabeça é onde trocou. Né? Ficou horrível isso aqui, mas. E a caneta tá vazando tinta. Tá? Então aqui está com a média zero e a variância ou desvio padrão igual a 1. Tá? O que a tabela oferece, tá? É fixado, como é que ele chama ali de ZC, né? Fixado um ZC, tá? Então, de vermelho. Se você fixa um ZC, o que ele oferece é a probabilidade da normal padrão estar entre 0 e ZC, ou seja, a área churiada aqui em vermelho, tá? Tudo bem? Então, isso aqui, em vermelho, tá? É o pezinho que a tabela oferece. Muito bem. Tá, mas como é que é esse negócio da tabela oferece o que aí, professor mesmo? É assim, ó. O que está em negrito, tanto nas duas colunas laterais e na primeira linha em cima, tá? Nas colunas estão o quê? É a parte inteira e a primeira decimal. E na linha lá em cima, que vai de 0 até 9, tá a segunda decimal do ZC, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui na primeira linha, tá o 0,0, e pegar a oitava coluna, que tem o valor 7 aqui, tá? Então, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o ZC igual a 0,07. O que essa tabela está me dizendo é o seguinte, que a probabilidade da normal padrão estar entre 0 e 0,07 é exatamente o cruzamento do 0,0 com o 7, que é o 0,0279. Esse 0,0279 que é o pezinho, tá bom? Então, esses valores estão dentro da tabela, são as possíveis probabilidades aí, né, de Z estar entre 0 e alguma coisa que ele está chamando de ZC, tá? O que a gente tem que perceber é que essa informação de 0 até alguma coisa, e ainda por cima é positiva, é suficiente para você calcular a probabilidade em qualquer intervalo. Peraí, professor, o que você falou mesmo? Não entendi. Ó, eu vou perguntar o seguinte agora. Eu vou pegar a normal padrão, toda torta, e eu quero o seguinte. Eu quero calcular isso aqui, ó. Probabilidade de estar entre A e B. Não dá, professor. A tabela só fala da probabilidade de Z estar entre 0 e alguma coisa. Mas a função de densidade, aqui no caso da normal padrão, ela não é simétrica em torno da origem? Eu não contei isso, tá? Eu devo tá sugerindo isso nas falas, mas eu estou dizendo agora categoricamente, dá para mostrar, essa função é simétrica em relação à origem, em relação à reta vertical x igual a zero. Tá? Se a reta vertical x igual a zero fosse um espelho, tá? O lado direito é uma reflexão do lado esquerdo e vice-versa. Tá? Então, se você sabe tudo que está do lado direito, você sabe tudo que está do lado esquerdo.
É a mesma coisa, tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular esse negócio aqui se eu só conheço as probabilidades de estarem entre zero e alguma coisa? Ora bolas. Simples assim, ó. Concorda ou sem corda? Que eu vou calcular a probabilidade de Z estar entre zero e B menos a probabilidade de Z estar entre zero e A. A probabilidade aqui, lembrem, é a área achuriada. Se eu pegar a área de zero até B, que vai dar todo esse negócio aqui, ó, e tirar a área de zero até A, que é só esse pedacinho, então se de tudo isso eu tiro esse pedacinho aqui, o que, que vai sobrar? O que eu estou querendo, que é essa expressão que está aqui. Vou desenhar. Então, aqui, probabilidades é estar entre A e B, tá? Vou repetir aquele gráfico de cima ali menorzinho. Bem torto ainda por cima, tá? Isso é referente a essa parte aqui. Essa parte aqui, como é que eu vou representar ela? Aqui eu estou calculando de zero até B, né? Então o B está aqui. Opa, vermelho. O B está aqui, note que o A está aqui também, mas eu estou pegando de zero até B. Então eu estou pegando toda essa região aqui. Essa é essa parcela aqui. E aqui a última parcela. Qual área achuriada ela representa? Essa aqui, ó. Agora eu estou indo da onde até onde? De zero até A. O B está aqui, ó. Mas como eu estou pegando a área entre zero e A, então é essa areazinha achuriada aqui. Então, se eu tirar esse pedacinho daqui, o que vai sobrar é exatamente aquele pedaço que eu quero calcular a área. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo vivo? Tranquilo, né? Tá. Mas o que é que a gente queria mesmo? Aqui, essa conversa aqui é só para dizer o seguinte, que você conhecer a probabilidade de zero até alguma coisa é suficiente para você calcular a probabilidade entre duas coisas arbitrárias, quando você está com a normal padrão. Tá? Por isso que a tabela só traz de zero até alguma coisa. Porque as outras faixas você tira por simetria. Tá? Ou subtraindo ou somando, mas você tira por simetria. Tá? Mas o que a gente quer mesmo? A gente não quer, a gente não está com a normal padrão. O nosso problema é calcular a probabilidade de x estar entre 1 e 4, não de uma normal padrão, mas de uma normal que tem média 2 e variância igual a 0,5. Tá? Mas o que a gente vai fazer por essa expressão de cima? A gente vai pegar o nosso problema aqui e vai jogar para a tabela da normal padrão. Porque lá na tabela da normal, para normal padrão a gente tem tabela para calcular. Tá? Então vamos lá. Quem que é o nosso A? Vamos fazer os registros aqui embaixo. Quem que é o A? O A para mim é 1. O B é 4. O A é 1. O B é 4. Quem que é o Mi?
Era 2, né? Mi2 e sigma ao quadrado 0,5. Tá? Alguém extrai a raiz quadrada de 0,5 para mim aí, fazendo favor? Quero sigma. 707. Então, 3 casas tá bom. Vamos colocar duas? Vou botar 0,71. Vamos fazer duas. A gente não tá preocupado aqui. Ninguém vai morrer se a precisão tinha que estar na terceira casa, né? Um exemplo de brinquedo só. Tá. O que que a gente quer calcular? A gente quer calcular. Vou repetir aqui para não. A gente está com esse cara aqui, né? 2,05. E o que a gente quer calcular é a probabilidade de x estar entre 1 e 4. Né? Mas a gente viu que dá para fazer uma mudança de variável. Né? Como é que é a mudança de variável? Olha a expressão aqui em cima. A menos mi sobre sigma. Tá? A menos mi sobre sigma. E na outra ponta? B menos mi sobre sigma. Faça as continhas dessas duas pontas aí. Menos 1,41. 2,82. Então, o que a gente quer é calcular a probabilidade da normal estar entre menos 1,41 e 2,82. Como é que a gente calcula isso a partir da tabela? Eu sei calcular do 0 até o 2,82, correto? A tabela me dá sempre do 0 até alguma coisa para frente do 0. Só que tem um pedaço do 0 até o menos 1,41, que como é que eu calculo? Então, aqui, né, tá faltando isso aqui ainda. Ó. Ficou muito... Deixa eu diminuir um pouco a letra. Vou jogar o igual para lá um pouquinho. Eu vou começar com a parte negativa, tá? Eu tenho do 1,41 até o 0. E depois eu tenho do 0 até o 2,82, tá? A soma dessas duas probabilidades dá a probabilidade que eu estou querendo calcular, tá? A probabilidade de z estar entre 0 e 2,82 a gente já consegue fazer. Basta olhar na tabela. Já conta o segredo desse outro pedaço aqui. E a gente vai para casa. Como é que eu faço para determinar a probabilidade de z estar entre 0 e 2,82? Eu venho aqui na tabela, o 2,82 é o ZC, tá? Então, eu olho na linha do 2,8, tá? E olho na coluna do 2, tá? E faço o cruzamento. Se eu não errar aqui, e alguém confira para mim junto comigo, é 0,4976. Como a gente está truncando... eu não vou trucar, agora eu vou botar 4. Tá de birra. Então, se alguém tiver com a tabela, confira, tá? E essa outra parte, como é que a gente faz? Se a tabela só fala de 0 até alguma coisa positiva, aqui eu estou do negativo até o 0. Lembra que a normal padrão é simétrica em relação à origem. A probabilidade de z estar entre menos 1,41 e 0 é igual à probabilidade de z estar entre 0 e 1,41. Já que a z é simétrica em relação à origem. Tá? Agora eu vou lá na tabela e procuro pelo 1,4, a linha 1,4, e olho a coluna do 1. Faço o cruzamento
dá o quê? 0,4207. Quanto é que dá a soma desses dois negócios aí? Hã? 0,9183. Então, a probabilidade dessa variável gaussiana, com esses parâmetros aqui, estar entre 1 e 4 é 0,9183. Tá? Percebam que a única coisa que a gente precisou saber, precisou conhecer, é como é que é a probabilidade da normal padrão, e não precisa nem saber de toda a normal padrão, basta saber do zero em diante. Por simetria eu ganho os negativos, tá? E por aí vai. Por isso que, em vários momentos na estatística, inclusive na análise fatorial, né, a gente acaba normalizando as coisas. Normalizar é isso, tá? É pegar a variável, subtrair da sua média e dividir pelo seu desvio padrão. Deixa eu voltar a olhar para vocês aqui. Todo mundo vivo? O dia já foi embora?